Bom dia, quero louvar a Deus por esse dia, quero agradecer a cada um de vocês, tá? Quero chamar vocês para estar conosco, tem novidade, tá? 4 homens e Deus envolvido dentro desse projeto, tá? Hoje estamos aqui com um podcast Entre Vozes e Metanoia, onde nós vamos estar falando da voz que nos transformou, da voz que nos alcançou. E essa voz é a voz de Deus, onde tem a palavra dele. E a Bíblia vai dizer que Deus ele chama Moisés, quando Moisés vai numa sarça. Moisés ele ouve, vê aquela sarça, ele vê aquela voz. E aquela voz, a partir daquele dia, mudou a história de Moisés, assim mudou a minha vida. Essa voz é aquela que vai ecoando, vai transformando, mudando a quem está perdido, a quem está no pecado. E hoje nós vamos estar aqui falando dessa voz que pode transformar a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui com nosso amigo Carlos, nosso amigo William, nosso amigo Anderson. Amém? Passar para o nosso amigo William, pastor William. Amém, meu amigo. Hoje, de verdade, é um dia que nós glorificamos ao Eterno, né? Amém. Porque, como a gente sempre diz, nada foge do controle de Deus. E a gente convida a você que vai estar aí assistindo, Aleluia. está conosco, de verdade, confie no que Deus falou a você. Uma coisa que a gente tem muito massificada em nós é quando foi falado, eu sei o que Deus falou comigo. O Rodney falou. Eu sei o que Deus me mostrou. E quando a gente conhece a voz de Deus, a gente não para no meio, caso de alguma situação adversa. Então, hoje nós estamos aqui para, juntamente com você que está aí nos vendo, nos ouvindo, louvando o nome do Senhor nesse momento conosco, para compartilhar contigo que temos que acreditar nessa voz. Isso. Temos que ter fé. Temos que ficar firmado nessa rocha. Como nosso evangelista bem disse, a gente hoje vai aqui compartilhar junto com os irmãos experiências, situações, o que a palavra de Deus nos mostra e aquilo que nós vivenciamos diante da graça de Deus. Tenho certeza que vai ser bem edificante para as nossas vidas no dia de hoje. Creio nisso. Né? Evangelista Carlos. Bom dia, graça e paz. Tá? Também aqui com os irmãos. Nosso amigo evangelista Rodney, Diácono Anderson, pastor William. Tá bom, ser grato, né, por o que Deus está fazendo na nossa vida. Aleluia. Então, a gente ser grato em todo momento, tá? O que a gente tem feito aí para poder levar aos irmãos as outras vidas, transmitindo Isso. né, aquilo que Deus fez na nossa vida. Então, levar o reino de Cristo, o reino de Deus, as boas novas, e através da voz nós fomos transformados. Amém. Eu creio também que se você deixar Deus envolver o teu coração quebrantado, arrependido de fazer algo sobre alguma coisa na tua vida, Ele vai transformar, tá? Nada é impossível para Deus. Basta a gente deixar uma oportunidade de coração aberto, Ele vai transformar, fazer um renovo na sua vida. Então, nessa manhã ou nessa tarde, à noite, quando você estiver ouvindo esse podcast, eu creio que se você deixar Jesus trabalhar na tua vida, essa voz que ecoa sobre a nossa vida também pode ecoar na sua vida, transformar de dentro para fora. Aleluia. Fazer você ser fonte de água viva, porque quando você está em Cristo, você também é fonte de água viva, é transformado, não só por dentro, mas também por fora. E eu creio que nesse podcast vamos abranger vários textos e creio que vai tocar no teu coração. Aleluia. Tá? E dê uma oportunidade para Jesus. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, para você ouvinte do Pod Entre Vozes e Metanoias. Eu também sou um daqueles que ouviu a voz, uma voz que falou comigo, uma voz que não é uma voz qualquer, é uma voz que
ela é diferente. Ela é uma voz que me convenceu daquilo que eu fazia de errado. É uma voz que me trouxe para o caminho correto. Glória. E de repente você ter escutado vozes que têm te levado para um caminho de perdição. De repente você ter escutado vozes que têm te levado para um caminho de drogas. De repente você ter escutado vozes que têm te levado para um caminho de alcoolismo. De repente você ter escutado vozes que têm te levado a uma prostituição, Meu Deus. a destruir a sua própria vida. Mas eu te convido hoje a conhecer a voz que nós escutamos. A voz que nos transformou, que mudou o nosso pensamento, a nossa mente, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa família, a nossa história e trouxe um novo tempo para cada um de nós. Aleluia. E essa voz que nós queremos apresentar a você é a voz daquele que nos chamou, é a voz daquele que nos criou e nos trouxe à existência. Aleluia. Quando um Glória a dia Deus. nós não existimos. É isso que eu quero apresentar para você no dia de hoje. Então fique conosco até o final e até a próxima. Estaremos sempre juntos. Glória a Deus. Então, nós já vamos iniciar, né? Eu vou estar iniciando com o Diácono Anderson. Sim. Nossa vida, quando inicia a nossa vida, a gente entende que nós somos direcionados por aquele que está nos pautando e nos direcionando. A gente precisa sempre entender que o Senhor é aquele que vai nos levando ao caminho, né? E chega um momento da nossa vida que, principalmente quem não teve o privilégio de nascer num berço evangélico, a gente diz privilégio, porque quando se nasce num berço evangélico, a gente entende que está sendo ali direcionado mais perto de um propósito, correto? Mas nem todos têm essa oportunidade, vamos falar bem poucos, não é verdade? Isso. Mas há um momento na nossa vida, depois que nós já temos entendimento, ciência do que é certo e que é errado, que há um despertar de Deus. E nesse despertar de Deus a gente entende que a gente ouviu muitas vozes na nossa vida, só que chega um dia que chega uma voz diferente. Chega um dia que chega uma voz que ela consegue completar um vazio. Chega um dia que essa voz ela consegue trazer existência para aquilo que a gente sempre teve à procura e nunca achou, porque ouvia vozes do mundo ou vozes que não eram de Deus. Fala para mim como é que foi essa tua experiência com essa voz que te encontrou. Vamos lá. Então, como nós estamos falando anteriormente, cada um se apresentou, e a voz que eu escutei é uma voz diferente. Não é qualquer voz. Como você falou, tem pessoas que têm o privilégio de ser criado num berço evangélico. Eu fui criado dentro da igreja. Mas ser criado dentro da igreja não significa que você não pode um dia ter caído, que você pode um dia ter desviado. Isso não significa nada. Porque não é por falta de ensinamento. Até porque ensinamento dentro do âmbito familiar, eu tinha um ensinamento. Só que eu não queria escutar a voz de quem me ensinava. Porque não era a minha família quem ensinava. Era Deus falando através dele, ou dela, que era meu pai e minha mãe, meus tios, meus avós, falando através de cada um deles, o que ele queria comigo. Só que eu não queria escutar essa voz. O ensinamento teve. Um exemplo disso é Sansão. Teve o ensinamento dentro de casa, do pai e da mãe, e fez tudo errado. Correto. Entendeu? Então, muitas vezes, alguém olha, pô, olha lá, é filho de pastor, filho cresceu no berço evangélico, tá tudo errado. Mas por quê? A questão de escolha, ela é minha. E até então, naquele momento, eu não queria escolher o correto. Não queria escolher escutar a voz. E isso me trouxe um peso muito grande. Porque Deus não vai perder. E difícil é aquele que luta contra os grilhões do Senhor. Ou seja, eu ficar lutando contra Deus. Deus querendo que você entre no propósito que Ele quer e você não dando ouvido. Então eu paguei um preço muito grande. Por eu não escutar a voz que Deus sempre trouxe até mim, eu fui me enfiando no mundo de drogas, eu fui me enfiando no mundo de bebidas, eu fui me enfiando no mundo de perdição. Ou seja, eu passei a dar ouvido a outras vozes. Vozes de, entre aspas, amigos. Poxa, isso aqui é só uma maconha, é só cocaína. Experimenta um pouquinho para tu ver como é que é. A curiosidade, e você está dando ouvido a outras vozes, começa a te jogar num âmbito de destruição. Então, e olha só, ensinamento teve, como eu tinha falado.
Deu ensinamento, mas não deu ouvido. Então, foi dar ouvido ao que não tinha que dar. E comecei a entrar num âmbito de destruição. E quando vem as drogas, quem sabe, a primeira vez, se eu quiser parar, eu paro. Não para. Não para. Sozinho, pelas suas forças, você não para. Quem esteve desse lado sabe o que eu tô falando. Quantas pessoas, quantas vezes, de repente, você tá desse lado aí, e já foi até mesmo um usuário de droga, ou usa ainda e tá dizendo, eu vou parar amanhã, e nunca conseguiu nem de fumar. Joga o cigarro fora, amanhã tá com 2 maços. Por quê? Porque é algo espiritual, é uma guerra. Eu costumo dizer, estava falando comigo, existe cura de tudo. Existe cura para uma enfermidade, outras sim, outras não, outras só Deus pode curar, mas existe cura de enfermidade, tem médico, existe cura de psicológica, mas cura da alma só Deus. A cura da alma só Ele. E eu dei ouvido, porque a minha alma já estava gritando. Porque eu cheguei ao fundo do poço, falei, não tem mais jeito para mim. Mas o bom é que quando você chega no fundo do poço, que não tem mais para onde você cair. E aí você só pode subir. Aí eu tive que subir. Aí tu lembrou do ensinamento. Aí eu lembrei dos ensinamentos. Foi aí que eu comecei a voltar lá atrás. De tudo. Igual Sansão, né? Quando tava cego, tudo lembrou quem era Deus. Isso. Então eu lembrei de tudo. Graças a Deus eu tive tempo. Porque eu perdi amigos para as drogas. Perdi porque perderam vidas. Uns se desviaram e foram para o caminho do tráfico, outros morreram. E assim foi uma trajetória. Só que essa voz, ela continua a persistir. E eu sou grato a ela. Porque através dessa voz, como me lembra, eu gosto de ler esse versículo, fala sobre isso. Está no livro de Isaías, capítulo 40, no verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro ou no deserto as veredas do nosso Deus. Ou seja, alguém foi usado por Deus com essa voz. Porque a voz que fala hoje que você não é a voz do Anderson, não é a voz do William, não é a voz do Carlos, do Rodney, não é a voz dele. É uma voz que nós escutamos que ecoa até hoje dentro de nós. E essa voz que hoje sai dentro de mim para alcançar a tua vida, porque é uma voz diferente. É uma voz que te traz paz, é uma voz que te traz alegria, é uma voz que te traz um ambiente que antes eu não tinha. É uma voz que me deixa sossegado. É uma voz que quando tudo tá ruim, parece que tudo vai acabar, ela vem, calma. Acalma porque eu ainda tô contigo. Acalma porque o controle ainda está nas minhas mãos. Então, e isso me alegra. E isso me deixa feliz. Porque em meio às circunstâncias de um mundo que nós vivemos, onde uma humanidade se parte para uma destruição, nós podemos ver o que tem acontecido, a guerra entre Estado e tráfico. Quantas pessoas ali que morreram que teve ensinamento? Quantas pessoas que sabiam que estavam erradas, mas continuaram vivendo no seu erro? Infelizmente, não tiveram... Não vou dizer que não tiveram. Creio eu que tiveram oportunidade, mas não deram ouvido à voz. E você que está desse lado hoje tem a oportunidade de dar ouvido a essa voz. Da mesma forma que um dia eu dei. E essa mesma voz me resgatou e que me mantém de pé até hoje. Quando eu penso em errar, ela fala, olha, você está fazendo errado. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você precisa ser diferente. Já houve uma mudança, né? Já houve uma mudança. Porque lá tu era direcionado por uma voz que tentava satisfazer o seu prazer para satisfazer a sua alma. Exatamente. Só que hoje essa voz, às vezes, não satisfaz o teu prazer, mas sustenta a tua alma. Isso. Exatamente. Mas tu tá resumindo exatamente o que eu vivo hoje. A minha maior satisfação é da alma, porque, como eu falei, a dor da alma ninguém cura. E a satisfação da alma reflete no corpo. Reflete no corpo. Porque a nossa alma e o nosso espírito, o nosso corpo, ela vai começar a refletir aquilo que sai de dentro de você. Que sai de dentro. Porque eu sou reflexo. Exatamente. É o que a Bíblia fala sobre o coração alegre. Vamos ver o que está dentro. Deus é maravilhoso. Eu não tenho palavras para... Eu não tenho... É imensurável. Não tem como eu dizer, se você não botar no teu coração, que você precisa ouvir essa voz. E uma coisa que tu falou que é interessante demais é que, e a gente vê muito isso hoje, né? Pessoas que estavam em Cristo, Verdade. foram ensinadas em Cristo, mas nunca conheceu Cristo. Isso. Verdade.
Porque tu falou uma coisa que é bem verdade, não é sobre estar dentro da igreja. Os pais têm o seu dever de ensinar, mostrar o caminho, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. Os pais ensinam, mas conhecer é outro mistério. Uma coisa é ser ensinado, outra coisa é conhecer. Isso aí. Quem conhece não se afasta. É isso que 1 João vai dizer, né? Isso. Aquele que É nascido de Deus. não pega. Não vive na prática. Não, vive na prática, exatamente. Porque aquele que vive pecando nunca viu nem conheceu Jesus. 1 João capítulo 3, se não estou enganado. Então, isso nos mostra e retrata bem isso aí, porque foi o que tu disse. Eu fui ensinado, mas eu não conhecia a voz. E a gente sabe que a palavra de Deus é a voz que nós temos todos os dias. Mas uma coisa é carregar a Bíblia, outra coisa é ter intimidade e relacionamento com ela, com a voz de Deus. Exatamente. E eu fazia parte, quando criança, grupo de criança, ia para a igreja todo domingo, estava nos ensaios, fui crescendo naquele ambiente, mas, como você falou, carrega a Bíblia, até vai na igreja, mas não tem um compromisso de verdade. E quantos hoje não estão assim, né? E muitos hoje estão dessa forma. E vou mais além, tá dentro da igreja, escutam a voz, escutam aquele que fala dentro do âmbito espiritual numa igreja, mas não dão a voz de quem está falando. Qual não dão conselho, crédito. qual conselho que tu daria pelo que você já passou? Porque não vale a pena você viver no mundo de hoje. Não vale a pena. Porque tudo é passageiro. Eu vou te falar que a droga, ela é para nossa carne. Bebida, em modo geral, drogas, ilícitas, seja o que for. É bom para nossa carne, é prazeroso. É prazeroso. Como, por exemplo, quem disse que não é bom o homem ter 2, 3 mulheres? É prazeroso para a carne. Mas não é o correto. Não é o que Deus quer. A droga é prazerosa. Um momento de alegria. Mas para a alma é um desgosto. Destruição. Para o nosso corpo é uma destruição. Para o nosso sentimento é uma desgraça. Então tudo isso eu posso falar com convicção de quem viveu. Porque pela madrugada já, poxa, peguei o ônibus de gastar o dinheiro todinho nas drogas e 3 da manhã pegar o ônibus, passar embaixo da roleta e chegar aí pra casa alucinado e pô, o que eu fiz? Mas daqui a pouco tava no mesmo lugar, fazendo tudo de novo. Aí eu pergunto, vale a pena isso? E hoje? Hoje não. Hoje eu posso falar que a minha vida foi transformada. O cenário que eu vivo hoje é diferente, não sinto nenhum desejo de nada. De nada. Arranca a dignidade, né? Fui liberto. A minha dignidade ele resgatou. Glória a Deus. Eu tinha perdido essa dignidade. Isso aí. Eu tinha perdido o espelho de um ser humano, de um homem, de fato. A minha conduta passada estava decaída. Meu Deus. Estava decaída. Mas quando eu ouvi a voz daquele que restaura, porque a voz que eu falo é a voz de Cristo, ela restaura de fato. Quando ele vem, ele morre na cruz do Calvário, ele traz uma nova vida. Nós éramos perdidos, condenados pelo pecado, e ele morre na cruz e ele resgata, ele dá crédito pra gente que não tinha. Não foi qualquer voz que chegou até mim. Foi uma voz que pagou um preço com sangue. Foi uma voz que pagou um preço, que recebeu uma coroa de espinho. Verbo de Deus. O verbo de Deus. E tem pessoas que não acreditam nisso. Mas eu desafio você que fala que isso não existe, não acredita. Procure saber de fato se isso existe ou não. Eu desafio. Não viva no mundo de isso é história, é para conquistar audiência, é para dizer que está na internet. Não, o AMB não é esse. O AMB é provar para vocês que existe um lado que pode transformar vidas. E esse lado eu apresento a vocês, é Jesus Cristo. De Nazaré. E a gente observa uma coisa, né? O Carlos, o Jodinei, que de verdade a dignidade do homem é arrancada nessas horas. Isso, a dignidade. E é por isso que as pessoas às vezes ficam sem entender como alguém que antes era drogado, prostituto, alguém que literalmente bebia de cair, de ficar no swing igual
igual alguém que é morador de rua. Hoje, o Senhor levanta, Perdeu o juízo, né? perde a consciência. Gadareno. Isso aí perde juízo, perde dignidade, perde tudo. E aí o Senhor, ele levanta aquele homem, restaura a família, restaura a casa, coloca ele, como o evangelista Carla bem fala, coloca no meio dos príncipes. Isso. E as mulheres no meio de princesas. Faz príncipe em princesas, porque somos filhos do rei. Isso. E restaura toda a vida de um homem, né? E eu vou evangelista Carla agora perguntar para ti também, como é ouvir essa voz que muda toda uma história? Ouvir a voz de Deus é uma coisa muito gratificante, que é uma voz que ela é boa sobre as nossas vidas e ela faz que nossos pensamentos, faz que a nossa vida seja transformada através dessa voz de Cristo. E uma das coisas que sempre a gente fala é: se Ele falou com a gente, se Ele convidou a gente, é porque Ele deposita. E se eu estou aqui hoje de pé, é porque essa voz me chamou. Eu já vi a morte, como falo às vezes nas minhas pregações, por 3 vezes, nítida vez. E uma das vezes que eu vi que Deus me tirou e me chamou, que eu creio que aquele momento, se eu não me arrependesse dos meus pecados, Deus estava preparando outra coisa para poder me levar. Mas Ele me deu mais uma oportunidade de estar nessa terra. Essa terra não é amaldiçoada. O homem que faz que ela venha a ser amaldiçoada. Porque o que Deus criou, o céu e a terra, Ele fez boa, perfeita e agradável. Então, quando eu ouvi a voz de Deus, eu vi que tinha algo que estava além da terra que a gente possa entender sobre a terra, aquele que criou. E eu queria trazer aqui para nossas vidas, que Deus colocou no meu coração, e até testificando que o diácono Anderson falou ali, fica em João capítulo 8, no versículo 12. Falou-lhe Jesus, por Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E no 32 vai dizer: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36 vai dizer: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livres. Todas as vezes que a gente estamos aprisionados, se deixarmos essa voz entrar na nossa vida, verdadeiramente seremos livres. O homem não consegue se libertar das drogas, da bebida, da prostituição, da forma da sua força, a não ser a própria palavra, a voz de Cristo nos transformando. Glória a Deus. Todo homem ele necessita ouvir a voz de Cristo. Todo homem ele necessita ouvir a voz do seu Criador. Todo homem, quando eu falo homem, eu falo da mulher, criança, necessita ouvir a voz daquele que pode transformar. Muitas das vezes aprendemos errado, pensando que é certo. E o costume precisa ser quebrado, transformado através da palavra de Deus. Quando eu estava no mundo, eu aprendi que tinha que ter 2 mulheres, 3 mulheres, que seria poderio para mim, seria visto na sociedade que ele é bom homem. Eu aprendi que a gente tinha que beber para ser feliz. Eu aprendi no mundo que a gente tinha que talvez matar para poder ter dignidade, saber que aquele homem é brabo. Quando eu estava no mundo, a gente aprendemos que sair com outras mulheres, se prostituir era normal. Mas quando eu aprendi que a voz de Cristo ela transformou a minha vida, basta uma mulher para me fazer feliz. Aleluia. Basta eu ter o meu dinheiro para me fazer feliz. Eu não preciso cobiçar mulher, nem roubar dinheiro de ninguém. E quando essa voz, pastor, ele entrou na minha vida, eu fui totalmente transformado. Aleluia. Hoje eu sou uma nova criatura. Não é nascer nas águas que vai me fazer transformar. Um ato simbólico. Ainda que eu passo pelas águas, nasci para Cristo, aí vem a voz de Cristo, que é a palavra, que é o verbo, que eu venha todos os dias me sustentar, alimentar na palavra, vai arrancar esse costume de dentro para fora. Eu começo a entender, se não for a voz de Cristo, eu não consigo prosseguir nessa terra com dignidade, com verdade.
com zelo na palavra de Cristo. Então, toda vez que a gente sabemos que às vezes aprendemos errado, mas agora que a gente ouviu essa voz de Cristo, é necessário a gente ser como Nicodemos. Talvez você está com vergonha, talvez você tenha outra religião, talvez você tenha outro costume, talvez você tenha dúvida, como um dia eu tive dúvida, mas Nicodemos foi atrás de Jesus, porque o que Jesus fazia era sobrenatural. O homem que estava diante dele era filho do Deus Todo-Poderoso. E como Nicodemos viu a voz de Jesus, falou: rapaz, tem algo diferente através desse homem. Tem algo diferente através desse profeta, esse sacerdote, esse rei. Aleluia. Quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele vai falar: tem que nascer de novo. Tem que tentar transformar os teus pensamentos, porque Nicodemos, você conhece o terreno, mas você precisa conhecer o sobrenatural, que é o reino de Deus. Quando Nicodemos vai com Jesus, ele vai quebrar um paradigma, porque não adianta, como o Tiago antes falou, estar na casa de Deus. Se não conhecer a verdade, não adianta, você não vai ser transformado. Estar na casa de Deus é só uma multidão que quer ver milagre, que quer ver cura, que quer ver o sobrenatural, mas não quer ter intimidade com Cristo. Cristo vai falar para Nicodemos, e Nicodemos vai ficar meio avoaço, né? Meio, em outras palavras, meio ali avoaço, e que vai fazer que ele vai falar: como pode uma mulher, um homem voltar da madre, já velho? E Cristo vai falar: em verdade, vos digo, que é verdadeiramente nascer de novo nas águas. Se esse não nascer de novo nas águas e não for batizado no Espírito, não tem como ver o reino de Deus. Mas quando Cristo fala isso para ele, está falando: verdadeiramente você tem que nascer das águas, nascer do Espírito. É falando você morrer para o mundo e nascer para o Espírito, nascer para a palavra, você viver a palavra, você viver o reino de Cristo. É você saber que você não é desse mundo, você está como um peregrino nessa terra. E muitas das vezes o diabo cega a nossa visão, que acabou quando a gente morreu. Não, nasceu no céu, veio para a terra e vai voltar para o céu. Deus deu uma oportunidade à sua criatura ter uma dignidade no jardim do Éden, como Adão e Eva. Mas por um acaso a Eva ouviu a serpente, ouviu a voz errada, a voz que fez fazer que ela venha pecar com sua família. Mas Adão também não percebeu que o laço já estava armado e comeu do fruto. E quando Adão come do fruto, acontece o quê? Ele vai ser punido, porque toda desobediência ela gera um custo, tanto benefício mal, tanto benefício bom. Mas para ele seria o benefício mal, porque sairia do jardim do Éden. Deus criou o homem para que viesse ser eterno, um corpo incorruptível, um corpo glorioso, mas para governar. Mas porém, pela desobediência, nós estamos aí lutando. Mas uma voz que estava sempre no jardim do Éden, falando com Adão, na virada da tarde, e por acaso ele pegou, mas Deus nunca faz que ninguém venha se perder. Ele vai dar outra oportunidade a Adão e Eva. Olha, você não pode ficar mais no jardim e comer do fruto da eternidade, porque se ele come do fruto da eternidade, o pecado era eterno. E Deus vai arrancar por um período, arranca eles do jardim do Éden, e vai botar uns querubins com a espada inflamável, para que ninguém, até hoje, pessoas estão tentando querer onde está o jardim do Éden, não vai achar. Mas a voz que prometeu que um dia ele viria trazer o que Adão perdeu, vai descer Jesus como Adão, sem mancha, sem mácula. Esse não peca, esse não erra, esse é santo, como a sua voz que veio sobre a minha vida, está indo sobre a sua vida. Talvez você um dia estava dentro da casa, talvez um dia você estava louvando, glorificando, talvez um dia você estava pregando por nascer
aglomerações e multidão. Hoje você não está conforme estava antigamente, mas Deus te chama ainda, porque enquanto a vida é esperança, Deus não deixa ninguém ainda que está vivo sem esperança. Ele te chama ainda. Um dia também, pastor William, eu caí, eu estava na igreja, evangelizava, eu brincava dentro da casa de Deus, e por um dia eu saí da presença. Deus fez que um dia eu vinha ver 3 mortes e falando para que voltasse correndo. Talvez você também viu a morte, talvez você está com símbolo de pânico, talvez você está desesperado. Cadê esse Deus? Ele continua no mesmo lugar, lugar santíssimo, mas o Espírito Santo que intercede com gemido inexprimido, ele entra hoje na tua casa, ele te dá força, te dá ânimo, porque se não for pela voz de Cristo, nós estaríamos já perdidos. Mas foi no madeiro, Jesus Cristo de Nazaré foi morto no madeiro, e carregou a minha cruz, carregou as nossas cruzes, carregou nossas doenças, os nossos pecados, dando oportunidade. Mas só vai ver Cristo naquele grande dia quem se arrepender de todo o teu coração, largar os pecados, largar a prostituição, largar o adultério, largar a matança, largar a corrupção do dinheiro. Porque quem não nascer de novo, quem não for batizado no Espírito, quem não deixar essa voz recuar sobre a sua vida, não tem como ver o reino de Cristo. Cristo quer que aquele que desce nas águas e verdadeiramente seja transformado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu e nossos irmãos estamos aqui através dessa voz que nos transformou, no nome de Jesus Cristo. Rapidamente, meu amigo, quero só te fazer uma pergunta. Qual é o impacto, benefício dessa voz que lhe encontrou, que lhe achou, essa voz que ecoa dentro de você? Qual o benefício e o impacto da sua vida? Esse impacto, ele é tão nítido na nossa vida que as pessoas, mesmo eles verem que a gente verdadeiro foi transformado, é você mesmo? Porque naquela época, você falava isso, você fazia isso, os testemunhos da gente que vão para a região da nossa família, eles vão ver. E esse benefício, esse impacto é saber que eu tinha uma esposa, quase foi um casamento jogado fora pelo meu erro no passado. Isso. Agora, pela voz, fez um casamento restaurado, Amém. Transformado, afirmado na rocha. Aleluia. Hoje, a minha família, graças a Deus, ao nosso bom Deus, está sob a rocha. Glória a Está Deus. sob a palavra. Hoje eu desço, ela desce. Não vou falar que é um casal perfeito, porque quem prega um casal perfeito não tem como ser perfeito. Mas tem aquele que quer ser perfeito, lutando na perfeição. É descendo, ajudando, um homem ajudando a mulher ajudando o homem. Porque um casal perfeito só vai ser aquele dia na glória. O corpo incorruptível, enquanto está aqui embaixo. Essa voz, esse benefício, é saber que tu está deitando do lado de uma mulher que guerreia contigo, guerreia todo momento, quer ver tua vitória. É a primeira mulher que quer ver a tua guerra, você é vitorioso. Então é a mulher que está do teu lado, você levanta, você vai à busca do alimento, e ela está falando: meu esposo, seja abençoado, que Deus te guarde. Então você tem uma família estruturada. Antes não tinha, era a dúvida, qualquer coisa, se acontecer eu vou embora, largar minha família. Mas agora que eu estou com Cristo, essa voz ela entra na minha vida, na minha esposa, na minha família, e a gente somos restaurados. Então esse benefício é só louvar Ele e ser grato por tudo que Ele fez na minha vida. Quem tem mão para dar glória, dá glória. Quem tem mão para aleluia, dá aleluia. Você que tá aí, ó, vai assistir aí, levanta a mão aí, dá glória, coloca aí um aleluia aí, levanta, deixa que Jesus trabalha, amém? Gente, a gente também tá, a gente tem 2 patrocinadores, né? Que tem nos abençoado, está junto com a gente nessa obra, tá? É o Império da Beleza, um deles. Vai lá no site, na Shopee, nas mídias lá sociais, né? A gente vai estar botando na descrição, nos comentários aí, o site. Ajuda lá em nome de Jesus. Gente, o preço é de ótima qualidade. Verdade. Lá, e nos abençoa de uma forma que é sem explicação. E nada mais do que nós sermos gratos, ao ponto também de estar divulgando
para a glória do Senhor Jesus, para que também ele seja abençoado também. Então, Império da Beleza, tá? Vai estar no comentário que a gente vai botar aí, e acesse lá, tu também será abençoado e vai estar abençoado em nome de Jesus. Também tem as delícias da Tatá, também, que está nos ajudando aí nessa empreitada. A melhor empadinha, há quem diz que é a melhor empadinha do Rio de Janeiro, né? Melhor do Rio. Misericórdia. Isso aí. Vai trazer pra. É coisa forte, né? Vou fazer um pedido que quero saber se. Esse Isso aí. mistério aí, Vamos eu não fazer, experimentei ainda vamos fazer não. teste. Vamos fazer. Teste, tem que degustar, né, guerreiro? mistério. Glória a Deus. Não. A gente não bebe não, né, varão? Não é bundão, não, mas a gente come bem. A empadinha dela foi até pra uma emissora grande aí. Olha. Deus tá fazendo. Isso aí, tá trabalhando. Mistério de Deus, né? Então, a gente também deve honrar quem nos honra. Isso a gente aprende também que deve ser feito, tá bom? Então, a gente já agora também vai estar ouvindo também nosso reverendo, apóstolo, Glória. nosso emissário, comissário, teólogo, Que isso, rapaz. nosso amigo também. A gente está. Hoje é dia de a gente ouvir a experiência e conhecer um pouquinho, né? De nós que estamos nessa empreitada, qual também ouvimos uma voz. Por isso estamos nessa grande jornada. A gente entende que o Senhor chama cada um para um propósito. Há pessoas que vão fazer missões, há quem vai ficar, há pessoas que vão ser chamadas para fazer coisas específicas. E nós entendemos que o Senhor resolveu também usar a internet Isso. para proclamar o seu nome. Verdade. A gente, às vezes, demoniza muito coisas que o homem criou, mas a gente esquece que quem deu sabedoria ao homem foi o próprio Deus. Verdade. Correto? Então, o homem cria, só que há coisas que há o uso dela que vai determinar se vai ser para malefício ou para benefício. Então, nós queremos usar esse benefício Verdade. das mídias sociais para levar o nome de Jesus. Aleluia, verdade. Talvez onde a gente não pode botar o pé, Isso. a internet chega, Glória. o vídeo chega, pessoas são libertas no nome de Jesus. Até o louvor que diz que há poder no nome de Jesus. Então, nós cremos nesse nome, nesse poder, que vai chegar aí onde você está ouvindo agora. E se você quiser que essa voz continue ecoando, vai compartilhar, para que pessoas também sejam edificadas com esse testemunho, com esta palavra. Talvez tu ouviu já a história do Diácono Anderson, do evangelista Carlos, vai ouvir do evangelista Rodinei, e tu vai, às vezes, vai te lembrar de alguém que de repente está passando por uma situação difícil. Aí tu vai falar, é possível, assiste aí. Olha só, olha como o Senhor mudou a vida desse rapaz, dessa pessoa. Olha o que Deus pode fazer. Gente, Deus ainda faz. Sim, Ele ainda opera. eu creio. Ele ainda é o mesmo e sempre será eternamente. Então, Deus ainda faz coisas sobrenaturais. Tá? Então, nós queremos convidar e queremos convidar você também a ser alguém também que vai anunciar as boas novas. Isso. Ide e anunciai. E às vezes, eu não posso ir com as pernas, mas eu posso enviar. E o Senhor nos deu essa bênção aqui para a gente utilizar assim. Tá? Anunciando, enviando, levando o nome do Senhor Jesus a todos para a glória do Senhor Jesus. Então, isso também é uma forma de fazer do ID. É uma forma também de anunciar o reino de Deus. É uma forma do Senhor, ele transmitir a sua graça. Talvez as pessoas que a gente não podem chegar com carne. Paulo não vai escrever a carta aos Romanos? A Romanos, se eu não estou enganado, né? Dizendo, eu queria estar aí convosco, mas eu não tenho como ir agora. Mas ele enviou o quê? Cartas. Talvez tu queria estar na Espanha, em Portugal, Moçambique, mas não pode estar lá. Tu envia o quê? O que o Senhor te deu. Compartilhe um vídeo. Uma mensagem. Compartilhe uma mensagem. É isso. Chegou. Você já está fazendo isso. Verdade. Então, utilize de forma certa A corrente do bem, né? a corrente do bem. Compartilhamos tantas coisas, né? Às vezes. A gente compartilha coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí Jesus não está nem ali, mas está compartilhando. Porque a gente achou engraçado. É. Porque, e tá tudo bem também, gente, tá?
mas a gente não pode perder a essência. Exatamente. Isso aí. O propósito principal é o quê? Que o nome de Jesus chegue Isso. em toda a terra. É porque da mesma forma que isso que o senhor falou é algo bem fundamental, bem interessante, porque da mesma forma que nós usamos isso aqui para alcançar vidas, se ajudar a tirar vidas de perdições, existem pessoas também que usam isso aqui para levar pessoas à perdição, para levar pessoas à destruição. Então isso a gente tem que ficar bem ligado naquilo, no que nós vemos e no que nós falamos. Porque às vezes uma palavra que a pessoa fala pode estar jogando a pessoa para um derradeiro, destruição completa. Verdade. E tem gente que usa pesado, né? Pesado. Pesado. A gente tem visto aí os últimos acontecimentos aí do alemão, né? De lá, e pode ver que talvez a falta de empatia, o amor ao próximo, se fosse um filho, não ia compartilhar. Se fosse o esposo, não ia compartilhar. Verdade. Mas não é da minha família. Olha como é que tá. E a gente aqui não está defendendo isso aí. o lado mal, não. Mas a gente está fazendo o que Jesus faria. Nós temos compaixão, né, de quem perdeu, de quem Exatamente. Ninguém cria um filho para as drogas, ninguém cria um irmão, um parente, ninguém quer. Eu tenho quase certeza que a maioria deles ouviu a voz. Isso aí. Muitos hoje tem Não hoje. deram crédito, não deram ouvido à voz do Criador e pagaram com a consequência, né? Porque a gente sabe que uma vida ali no tráfico, ela é cadeia, ou ela é Exato. morte, ou ser amputado. Então, até para os jovens que estão ouvindo aí, esse não é o caminho, tá? É um caminho, parece fácil. Na verdade, isso aí é atalho. Jesus disse, eu sou o caminho. Né? Tirando disso, é atalho. Tá? Então, o inimigo ele vai tentar nos enganar, ele vai oferecer. Né? Jesus ele é levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado, e quando chega lá, o diabo ele começa a oferecer: se tu transformar essa pedra em pão, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o problema é que as pessoas vêm em busca só do pão. O pão é o que perece, mas a palavra de Deus é eterna. E Deus ele tem uma eternidade para conosco. Essa terra é passageira. E a gente sabe disso. Os homens, quando estão no poder, ele acha que ele é eterno. Porque o poder, na verdade, aqui é uma sensação, não é poder. O único que tem todo o poder, tem toda a autoridade é Deus. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade. Então, a gente está vendo a juventude se perdendo, a gente está vendo a juventude indo para um buraco que não quer ouvir, às vezes, pai e mãe, que não quer ouvir a voz da sabedoria, a voz de quem passou. Então, por isso que muitos jovens têm descido à sepultura. A Bíblia diz assim: honrar pai e mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. E a gente está vendo uma juventude que não quer ouvir essa voz. Que nós estamos falando aqui, a voz que nos transformou, que é a palavra de Deus, a voz que transforma o homem. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que transforma, ela que muda o homem. Então, eu quero dizer para você, dá crédito à palavra de Deus. Dá crédito quando Deus apresentar alguém, né, que é servo dele, filho dele, profeta, para entregar um recado de Deus para a tua vida. Dá ouvido à palavra de Deus. Pode ser o último recado, pode ser a última vez. Mas dá ouvido à palavra de Deus, porque ela é poderosa. Evangelista, eu estou falando isso aí, eu trouxe a memória do que, como uma pregadora nos Gideões, ela falou: arrancaram os mestres estão arrancaram a palavra, o pergaminho. Sim. E quando a gente arranca o pergaminho, que é a palavra do Senhor Jesus, o verbo, né, desde o princípio, a gente deixa que as doutrinas, né, as falsas doutrinas, cresçam no nosso jovem, nas crianças. E se a gente não tem um pulso firme, um sacerdote, os levitas, não botar a doutrina, vai acontecer que daqui a pouquinho vai pensar que o pastor é quadrado. Não, a palavra está aí desde o início. Verdade. Então, por isso que você talvez está vendo O inimigo tenta distorcer, né? a verdade. Desde o Éden. Desde o Éden, querendo distorcer. Querendo facilitar aquilo que já está determinado. Determinado. Aí o que acontece? Aí, eu vou mudar a EBD. Não mudar a palavra não. Você não consegue fazer com a tua força o que Cristo faz, tá? Porque quando tem palavra, tem mudança de vida. Não é o meu jeitinho que vai mudar. Esse querer de chamar o jovem, vou fazer essa forma, desse jeito que vai atrair. Não. Você pode até atrair, mas implanta a palavra, porque vai fazer que ele venha a ser transformado. Porque se não for pela palavra, tu não consegue transformar ninguém. Se não for pela voz de Deus, tu não consegue vivar ninguém. Se não for pelo Espírito Santo,
Santo, você não consegue salvar ninguém. Não é pela força do homem. Nós somos só instrumento, vaso na mão do oleiro. Porque quem faz é o Todo-Poderoso Deus. E, meu amigo, rapidinho, o diabo ele vem com a estratégia de sempre ajudar. Vou dar um exemplo aqui. Se Deus falar para alguém, ó, leva esse balde d'água, né? Não leve você esse balde d'água e não deixa ninguém pegar esse balde d'água. O diabo ele vai se apresentar como, né? Eu posso te ajudar, te ajudar a levar esse balde d'água? Posso te dar um exemplo que vai profeta velho e profeta novo. Isso, eu pensei isso aí também. É primeiro Reis 12. Fala dos profetas. O profeta novo, o Senhor fala, ó, vai, leva a mensagem, volte por outro caminho, se eu não estou enganado, né? Isso. Volte, Não pare, não come. não para, não come, Isso. vai, volta. Isso. Aí chega o profeta velho. Isso. Deus mandou. Tu falou, deixa eu te ajudar. Deixa eu Deus te falou ajudar. comigo. Isso. Eu sou profeta também, Deus falou comigo também. Fica na minha casa, come, descansa, beba. Deus não falou nada. Deus não falou nada. Isso aí. Mas a voz de Deus já não tinha falado com ele? Isso. Verdade. Deus já não tinha falado com ele. Não é dor de confusão. E às vezes a gente está se enganando com essa voz. Pessoas estão se enganando com essa voz. A voz da facilidade. Pô, vai ser mais fácil descansar. Isso. Mais fácil. Porque se eu não descansar, meu corpo vai ficar como? Verdade. Pô, Deus não... Aí vem o que a fala de hoje. Deus não quer sacrifício, não. Verdade. Porque as pessoas confundem. Sabe o quê? Qual é a confusão? A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Deus não está dizendo ali para tu parar de sacrificar. Está dizendo para tu não confundir a obediência com o sacrifício. Isso. Os dois têm que andar Tem que juntos. andar junto. Não está dizendo que não sacrifique mais. Não está dizendo ali o texto. O Isso. texto ali está condenando a desobediência. Verdade. E está falando que a desobediência não vai ser coberta pelo sacrifício. Vai trazer Verdade. consequências. Vai trazer consequência. Mas em nenhum momento o texto fala para você, não, esquece o sacrifício. Porque a obediência já gera um sacrifício. Verdade. Porque a obediência vai falar sobre que você quer fazer alguma coisa, mas não vai fazer porque Deus mandou. E o interessante disso tudo assim, é algo que me deixa muito intrigado, já. Isso acontece dentro das igrejas. Interessante que quando é para sacrifício de oferta, vale tudo. É verdade. Já analisou esse ponto, mas quando é para sacrifício mesmo, em prol da obra do Senhor, De almas, né? De almas, ninguém quer. Missões. Missões, entendeu? Escutar a voz de quem fala. E Deus está dando uma direção. Esse é o problema. Missões poucos querem, Estão né? pegando a igreja mundana, o costume mundano e amaltando dentro da igreja. Como ele falou, ensinamentos de como hoje não veio, mas é mais uma escola dominical igual era antigamente. As crianças, não parece que não tem o ensinamento que tinha antigamente. Porque eu fui criado dentro de uma escola dominical, como eu falei, me desviei, mas eu tive um ensinamento. Olha só, você também tem um ensinamento. Mas hoje, olha para dentro de muitas igrejas. Não falo de denominação, estou falando de igreja. Igreja é o povo que congrega. Sim. Você não interprete errado. Tem gente que pode estar do outro lado interpretando errado. Não estou falando de citar o nome de igreja. Denominação não. Igreja, nós, homens, que deveríamos estar seguindo a palavra. É mesmo? A gente sabe que a palavra de Deus tem que se cumprir, né? Sim. Paulo vai dizer isso a Timóteo. Vai aparecer alguns aí com algumas fábulas, com algumas coisinhas para poder fadigar o próprio, para poder alimentar o próprio ego. Mas, rapaz, não entra nessa não. Quantos estão indo, ó, É. para não ouvir essa voz? E aí eu queria passar agora pro evangelista Rodinei, né? Amém. Porque dentro dessas falas todas que nós aqui comentamos, tem também a hora que o Senhor te encontra também Amém. numa hora dessa. Sim. E numa hora dessa, essa voz vai dentro do âmago lá do ser, no profundo, e aí essa voz vem, toma conta de tudo o ser através do Espírito. Fala pra gente como é que foi isso. Amém. Meus irmãos, essa voz, na verdade, me alcançou muito jovem, através da minha mãe. Eu vou tentar resumir aqui. Na verdade, minha avó, vou começar aqui pela minha avó não era evangélica, minha avó era da Umbanda, aquilo tudo. E minha mãe não, minha mãe sempre ali no caminho, né, nos orientando, minha mãe sempre levando a gente para a igreja, mas eu pequeno, eu aprontava muito, passava por debaixo dos bancos, a mãe aí, né, passava por debaixo dos bancos, mas pegar esse menino, sempre aprontei muito, e ali fui crescendo. Eu sou nasci ali na Santa Helena, sou cria ali do Sapo de Camará,
e vim depois para Campo Grande. Minha mãe veio aqui para Campo Grande, né, o bairro onde eu moro, Vila Vitória, e a minha história vai se iniciando assim. E ali eu fui com 13, 14 anos, se converti, com 16 me desviei, né, como nossos amigos falou aqui, sobre quem se desviou, fui para esse mundão, aí eu conheci as drogas, conheci a bebida, conheci boca de fumo, tudo aquilo de errado o inimigo me apresentou. Na verdade, eu deixei de ouvir a voz de Deus e dei ouvido ao diabo. A verdade é essa, né? E eu quero fazer uma pergunta, na verdade, fazer uma pergunta aqui para você, que vocês devem estar se perguntando: como discernir essa voz? Como saber quem é essa voz? Primeiro, que a voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é incomparável. Tá? E eu quero deixar um trecho aqui da Bíblia que me chamou muita atenção, chamado de uma mulher Rote. Essa Rote, ela era empregada de Maria. E dentro desse contexto aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E a Bíblia vai dizer que Pedro está preso, e aí agora a igreja está orando na casa da irmã Maria, que é mãe de João Marco. E aí a Bíblia vai dizer que essa igreja começa a orar fervorosamente pela vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que o anjo chega lá, salta Pedro, e Pedro vai para a casa dessa irmã Maria. E quando ele chega lá, ele chama, e essa empregada, ela vai atender, né, a porta. Quando ela vai atender a porta, ela não abre, porque ela reconhece a voz de Pedro. E o que me chama a atenção é que ela não abre a porta, mas ela volta para dentro da casa. E aí a Bíblia vai dizer que ela vai parar a oração e vai dizer: olha, Pedro está lá do lado de fora. E percebe que ela era uma empregada, mas sendo que ela tinha convicção da voz que ela ouviu. E eu quero dizer para você que tu tem que ter convicção da voz que falou contigo, tá? O Carlos, o William, o Anderson, ele não é obrigado a acreditar na voz que falou comigo. Quem tem que acreditar sou eu. Lembra que Deus falou também com Abraão? Quem estava em volta não vai acreditar, porque Deus não falou com Sarai, Deus não falou com Ló, mas falou com Abraão. E não acreditaram. E não acreditaram, mas Abraão acreditou. Então percebe que essa empregada, ela tem convicção da voz que ela tinha ouvido. E ela vai dizer: olha, é Pedro. Eles estão dizendo: não é Pedro. Ela está dizendo: é Pedro que está lá fora. Ele estava orando por quem? E estava orando pelo Pedro. E o que me chama a atenção é que ela não abre a porta. Eles não veem e ela também não vê, mas ela reconhece a voz. Reconhecer a voz fala aqui de intimidade. Ela sabia quem era ele. Então ela sabia que era a voz de Pedro, mas ela não abre. Sendo que ela poderia recuar, ela poderia se intimidar, porque tinha gente ali de status. Ela era uma empregada, mas ela teve convicção, ela manteve a sua fé, a sua convicção na voz que ela tinha ouvido. E eu quero dizer aqui para você que Deus vai te dar habilidade, ou Deus vai te dar discernimento para tu conhecer, discernir a voz dele em meio à multidão e meio aos barulhos. Deus vai te dar discernimento para discernir a voz dele em meio a muitos barulhos, em meio a muitas vozes, tá? E aí essa empregada, ela vai insistir, estão dizendo: não é não. Daqui a pouco eles falam: não, você tá ficando maluca. E ela continua: não. Eles vão dizer: acho que é o anjo. Ela falou que não também. Moral da história, ela vai abrir a porta e eles vão ver que era Pedro. Então eu quero dizer para você que essa voz é que transforma, essa voz é que muda. E essa voz me alcançou, e ali eu entrei por uma vida de drogas, né? Comecei cedo, com 16 anos, ali nas drogas. Comecei fumando maconha, né? E ali as drogas, baile funk, na época de baile funk, quem conhece ali o Cassino Bangu, baile de briga, quase morri também algumas vezes, né? A gente dizia sequestrar quando o outro lado nos sequestrava, pegava, se deixar matava, batia na cabeça. E ali eu fui vivendo, ali perdi muitos amigos ali no Sapo de Camará, né? Muitos amigos que era cria comigo morreram, né? Na vida de tráfico, né? Nessa vida. E Deus foi dentro desse processo só me estreitando, na verdade. Deus só foi me estreitando porque eu vivia numa vida de bebida, uma vida de baile funk, uma vida de droga, uma vida de boca de fumo.
E ali Deus foi me moldando, Deus foi me cercando, porque Deus tinha um projeto comigo e eu não sabia, eu não entendia na época, né? Minha mãe orando muito pela minha vida, né? Tem aquele ditado, é verdade, mãe de joelho e os filhos de pé. Minha mãe orou muito por mim, pela minha vida. Primeiramente Deus, também se não fosse a minha mãe eu não estaria aqui hoje falando nesse podcast Entre Vozes e Metanoia. Então eu quero dizer para você que tem esperança para o teu filho. Talvez teu filho tá nas drogas, talvez teu filho tá na bebida, no tráfico, não importa, na milícia, não importa onde for, no roubo. Deus é aquele que transforma o homem, Deus é aquele que muda o homem, Deus é aquele que levanta o homem do monturo. E Deus, ele me deu essa oportunidade, né? Essa voz me alcançou aproximadamente 16 anos atrás, e essa voz, ela ecoou na minha vida e ela tem ecoado até hoje. Ela tem feito coisa sobrenatural. Eu costumo dizer a alguém que ele me fez hoje o pregador. Eu sei que a maior essência é salvação, é vida eterna, mas é gratificante que Deus nos faz dentro do chamado pregador, evangelista, ganhar alma para Jesus, cuidar de alma. Eu nunca pensei nada disso quando eu estava no mundo, mas eu sempre tinha uma oração na minha mente que dizia: Deus, me liberta, porque foi falado aqui, as pessoas não conseguem se libertar. Quem entra numa vida de droga, de bebida, na cocaína, né? Eu usei também o tal do Zirê, que era crack com maconha, usei muito. E bem da verdade, para Deus libertar, para Deus salvar, a pessoa, na verdade, se liberta, é só Deus mesmo. E como que o diabo trabalhando nessa voz que não é a voz de Deus? Só uma tapa só, né? Só um tequinho só. Tu não vai se viciar, não. É mentira. Se tu for beber uma vez, tu vai se viciar. Eu quero fazer uma pergunta. Se tu botar a mão no fogo, tu vai se queimar, sim ou não? Tu vai se queimar. Vai ser depois? Entendeu? Vai ser não, tu vai se queimar. Então, eu fui ali, eu falei, eu vou dar só uma só. E nessa uma me viciei. Fiquei viciado nas drogas. E foi uma peleja. E muitas das vezes eu queria, Deus me liberta. Deus me transforma daqui. E eu quero dizer que o pecado, ele é como uma teia de aranha. Se tu vê uma teia de aranha, ela é bem fina, olhando humanamente falando, bem insignificante. Mas ela tem um poder, ela agarra as presas maiores do que ela. E as presas não conseguem sair dali. Então o pecado é assim: se Deus não nos libertar, se Deus não entrar com mão forte, a gente não consegue sair da bebida, da prostituição, das drogas. Você não consegue sair. Às vezes E ainda fala que tem controle, né? Ainda às fala vezes tem até boa vontade. Isso. Porque falando mesmo no caso, tinha até a vontade de querer, sabe? Porque realmente a gente, quando o efeito passa, cara, o que eu tô fazendo aqui? E até tem vontade. Poxa, eu quero, mas não consegue. Porque é escravo. Entendeu? É escravo. A gente fica aprisionado. Isso, escravo. A gente tem até boa vontade de não querer mais. Tem pessoas que até mesmo podem estar do outro lado usando droga e falar: poxa, eu não aguento mais isso na minha vida, tô acabando com a minha família, tô destruindo o meu lado profissional. Às vezes as pessoas construíram um império, tem tudo para ser um grande empresário, uma família abençoada, mas está destruída pelas drogas. Então, ela até quer, procura ajuda de médico, de tantas pessoas, psicólogos. As pessoas fazem tudo, só que as pessoas não têm um poder que Deus tem. As pessoas até ajudam no limite dela. Mas quando chega a um certo ponto que ninguém mais consegue fazer, somente ele. Só Jesus. É isso que tu falou. Somente quando a voz nos alcança. Houve situações, Rodinei, de você estar num desses momentos aí e logo em seguida, naquele momento, tu entender que não é meu lugar? Sim, já teve. Teve uma certa vez que eu fui pro baile da Mangueira. Tava alguns amigos. Um já faleceu, né? Falecido Anderson Dando. E a gente tava ali naquele baile, né? Usando muita droga, e eu fui usar êxtase. E naquele dia eu comecei a usar êxtase, muito êxtase, e ali eu senti que a minha pressão, eu tava sentindo, teve muito jovem que já morreu usando êxtase, né? Que é a balinha, né? E ali eu senti que eu ia morrer. Aí o falecido Dando veio e me abraçou. O que foi? Eu joguei água. Ele: o que foi? Eu falei: não, tô bem, mas não tava nada bem, tava passando muito mal. E ali eu comecei a orar, porque eu conhecia Deus. Eu falei: Deus, tenha misericórdia de mim.
deixa eu morrer aqui não, porque se eu morrer, eu sei que eu vou pro inferno. E, bem da verdade, eu melhorei. E eu não quis saber de Deus depois que eu melhorei. E dali eu fui pra Vila Kennedy. Da Vila Kennedy, na época ainda tinha, né, a favela ali no Antares. Fui parar no Antares. Naquele dia eu fiquei o dia todo bebendo, usando drogas, né? Então a verdade é que a pessoa, ela perde a consciência, ela perde a moral, ela perde a ética, ela perde o respeito, né? A droga, ela faz isso, o pecado, ela faz isso. Quero contar aqui também rápido. Né? Quero contar rápido, isso aqui já foi um pouco mais profundo. Uma certa vez eu estava vindo da Cidade Alta, né? Rapidamente, para fechar, não vai dar para contar. Parte 2. Vou deixar então para parte 2. Tá? Fui pego pelos polícias, mas tá, parte 2 isso aí. Em nome de Jesus. Passa para o nosso amigo William. Vão vir. A gente vai ter parte 2 aí. Então, povo de Deus, hoje talvez não, né? O Senhor hoje preparou esse dia. Amém. Ele preparou esse dia para mostrar, talvez para você, mãe, que está na luta de um filho, para você, pai, que está na luta de um filho, tem esperança, tem para jeito. você, esposa, que está na luta de um esposo, Deus ainda faz. Verdade. Com certeza. Tem esperança. Tem sim. Deus ainda faz. Só Ele pode mudar. Verdade. Nós não podemos, nós somos limitados. Somos instrumentos. Verdade. Mas Deus pode. Isso aí. Deus pode. Quanto tempo a Zenaide não orou pelo Rodinei? Isso. Quanto tempo Minha tia, minha avó, meu pai. não orou pelo Anderson? Quanto tempo Luana Tamires não orou pelo Carlos? Mas o fruto está aqui. Verdade. E esses frutos agora estão dando frutos, que estão vindo outros frutos, e Jesus está sendo glorificado. Isso. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas brotará. Quem é essa água? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ainda tem jeito, ainda tem esperança. Não. Deus ainda faz. Bom, então a gente vai estar terminando em nome de Jesus. Pode terminar com um versículo, Romanos 12:2? Pode. Povo, Que é um dos temas centrais, né? povo entender por que tudo isso aqui. Romanos 12:2. Se você estiver aí do outro lado, pega a sua Bíblia. No celular, baixa uma Bíblia que você vai ler. E não se conformem com este mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós queremos para a tua vida. Experimente. Glória a Deus. Experimente. Eu experimentei, esse pastor experimentou, nosso evangelista amigo que experimentaram. Experimente também. Se permita. A palavra de Deus diz em Malaquias 10, né? Provai no início, diz assim, tem gente que quer fazer prova de Deus só com dinheiro, né? Só com algo financeiro. É verdade. Faça a prova de Deus nisso aqui, de transformação de vida. Eu desafio a sua vida a não mudar. Glória a Deus. Varão do desafio. Varão do desafio, Então, mas não né? é o desafio, é um desafio Desafio válido. santo, né? Desafio bom. santo, isso aí. Mas é o varão do desafio assim mesmo. Eu quero que o Senhor... Eu vou fazer um desafio se eu mudar minha vida. Eu quero seguir, eu quero ver tua voz. É isso. Desafio. A gente é usado para tanta coisa. né? Quero ouvir essa voz. Quero ouvir essa voz. Desafia de Deus. Eu quero ouvir essa voz agora, então. O Senhor vai falar comigo? Eu quero saber quem é o Senhor de fato, de verdade. Não pensa que tá ficando doido, não, quando ouvir a voz. Vai ouvir uma voz e tá falando, não, é a voz do Senhor que Porque chama. machar é com a gente, abrir o mar é com Deus. Ó, Isso aí. Entendeu? Pô. Machar, quem tem que machar tá falando de alguém que tá se movimentando, tá tomando uma atitude. Agora, abrir o mar pra gente passar é só com Deus. Entendeu? A nossa parte a gente tem que fazer. Vem pra essa voz que transforma, que muda, que Deus vai abrir o mar pra você. E eu já quero começar te desafiando também. Pronto, já entrei na onda do desafio. Coloca aí um versículo bíblico falando sobre a voz de Deus. Eita, maravilha. Tem de Gênesis e Apocalipse. Já te dei um Verdade. conselho. Pronto. Então coloca aí o versículo bíblico aí. Falando sobre a voz de Deus. Tá? E tem muito, hein? E talvez nessa aí tu vai ouvir aquilo que o Senhor quer falar contigo. Eita. Tá bom? Então que Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar orando aqui por ti, pela tua casa. Deixar os irmãos fazer um rápido agradecimento em nome de Jesus. Carlos. Só quero falar como o Rogério está falando. Gratidão a Deus
tá? Aleluia. Iniciou, isso aí foi sonho que Deus colocou no coração do evangelista Rodinei, não é por acaso, Amém. e do pastor Will, então testificou, tá? E a gente estamos aí vendo que Deus fala, ele cumpre, Amém. tá? Daí para grande, a obra de Deus não para, tá? Vai vir mais gente, mas enquanto a gente estamos aqui na oportunidade que Deus nos deu, que a gente não venha se perder, uma das coisas que sempre a gente coloca na nossa direção. Primeiro Deus, segundo lugar, a direção de Deus, terceiro lugar, a vontade dele. Então, tudo que Deus está fazendo aqui não é a nossa vontade, é a vontade dele, para alcançar a alma, transformar a alma, salvar almas. Como o pastor falou, o alcance, né, da voz de Deus, ele vai abranger em todo mundo. Eu creio. Queira o homem não, Nome de tentar Jesus. intervir, não vai conseguir. Porque ele falou, como chegar até nos confins da terra, aí o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Talvez o homem não possa ir, mas o instrumento Eu que creio. o homem criou, quem deu a Isso, sabedoria foi isso aí. Deus, e os profetas pregando, vai chegar. Os políticos podem fazer o que quer fazer, fechar as câmeras, fechar a voz, mas quem manda ainda é ele tem poder Aleluia. para fazer todas as coisas. Quero agradecer a minha oportunidade, você também possa dar a oportunidade, Jesus. Usamos tantas as coisas no mundo, experimentamos tantas as coisas no mundo, quando ele falou, experimenta a voz de Deus, que tu vai ver que ele vai fazer coisas grandes e poderosas. Glória a Deus. Anderson, Grato a Deus, né, primeiramente, e grato aos meus amados amigos que estamos aqui. Uma família que Deus colocou presente. Não somos da mesma igreja, cada um tem é verdade. é de uma igreja diferente, mas é como eu costumo dizer, eu ouvi uma palavra de um livro, né, que eu leio também, palavras de um homem, Hernando de Lopes, e esse homem falou assim, no grande dia, Deus não vai chamar a igreja Assembleia Batista de Vitória da Sal, da Graça, não, ele vai falar a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então nós somos essa igreja, nós demos ouvido a essa igreja. Então eu queria deixar aqui minha gratidão para todos Amém. vocês e para você que está do outro lado, que está acompanhando aí esse podcast. Espero que Deus... Eu espero não, tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E momentos como esses, com outras pessoas, vocês vão ver que vão vir aqui conosco também, vão estar aqui mais à frente. E vão contar experiências vividas com Deus, momentos especiais. Como um dia eu passei, e ainda estou passando ainda, que cada dia é um momento especial com Deus para mim. Cada momento é um momento diferente, é uma vida diferente, uma trajetória diferente. Eu convido você também a fazer parte deste reino, a ouvir esta voz que um dia eu ouvi. Se você estiver desse lado, compartilhe esse vídeo, faça chegar às outras pessoas, a hospitais, presídios, países. Estamos no Instagram, entendeu? Várias redes sociais, TikTok, em todas as redes sociais aí, nós estamos sempre procurando divulgar, né, essa palavra que é bênção, foi bênção na minha vida, bênção na vida de cada um, vai ser bênção na sua vida também. Ative o sininho para não perder as notificações, quando entrar numa live ao vivo você vai estar por dentro. Aleluia. Então fica ligado, porque eu tenho certeza que sempre sairá daqui uma palavra do céu direcionada à tua vida, uma voz diferente para falar com você, às vezes no teu momento de aflição. Ou de repente numa caminhada que às vezes a pessoa está começando e não tem aquela força, tem uma palavra sempre de fortalecimento espiritual. Então minha palavra hoje na manhã desse dia é gratidão a Deus e gratidão por cada um de vocês aqui. E até uma próxima oportunidade, com certeza virá. Glória a Para a Deus. glória de Deus. Pode ir. Amém. Mas também quero ser grato primeiro ao Eterno, ser grato a cada um dos irmãos que aqui está, amigo, tá? Também quero ser grato também duas pessoas, o Paulinho, que nos fez o contato para a gente estar aqui, e o nosso irmão Gustavo, que Deus abençoe, que abriu também essa oportunidade para conosco, que Deus abençoe. Você que está aí do outro lado também, quero ser grato, que o céu possa lhe abençoar, que o céu possa abrir a porta do entendimento para que tu possa entender como ele abriu o entendimento de Lídia, tá? Para que tu possa entender a palavra dele, essa voz que muda, que transforma, como foi falado aqui. Nos ajuda compartilhando, nos ajuda se inscrevendo no canal, tá? A Bíblia diz que Jesus vai voltar quando este evangelho vai ser pregado a toda a criatura. Então, esse é um dos instrumentos que Deus nos entregou, essa porta que Deus abriu para conosco. Tá? Então, abençoe, e a palavra é gratidão. Glória a Deus. Dia 29 de novembro, gente, temos uma entrevista já, tá bom? Vai ser a nossa
obreira Melissa Isso. e a missionária Cristiane. Isso. 2 mulheres que vão vir aqui contar a sua experiência. Gente, não perde não. Isso. É algo sobrenatural. O que Deus fez na vida dessas servas de Deus, eu não posso te falar. Vai ter que vir aqui ouvir. Porque tua vida será tocada pela presença do Espírito Santo. Tá bom? Mas antes disso, nós estaremos aqui com outra entrevista, um outro bate-papo. Tá bom? Em nome de Jesus. Vai nos acompanhando aí. Segue, se inscreve. Vai no Facebook, no Instagram, no TikTok. Estamos lá também, em nome de Jesus. Ajude o reino de Deus a se multiplicar. Tá bom? Através de uma palavra, através de um louvor. O nome de Deus é glorificado em todo momento, através da vida de vocês. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós vamos orar para terminar em nome de Jesus. Que essa oração possa ecoar dentro da sua vida, do teu coração. Carlos, por favor, pode orar. Senhor Deus, meu Pai, gente, santo por Deus, presença, Senhor Deus. Pai, nós queremos, meu Pai, ser grato por tudo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas, Senhor. E também através do Paulinho, do Gustavo, que tem nos abençoado, Senhor, fazendo esse canal de bênção também sobre as nossas vidas. Pai, assim, as vidas, meu Senhor Jesus, que tem ficado também ouvindo essa voz. Meu Pai, também, meu Pai, o Senhor possa entrar, Senhor. Aqueles que permitir, meu Pai, entrar na sua casa, no seu coração, e o Senhor transformar como transformou as nossas vidas, como nos lapidou, meu Senhor, como nos ajudou a estar de pé. Sim, assim nós te pedimos, Senhor, com essa fonte da água da vida, possa, meu Senhor, transmitir sobre essas pessoas, ó Pai, que possa limpar, sarar, curar, talvez traumas dos passados, talvez síndrome de pânico, talvez desespero, Senhor. Não consegue prosperar, Senhor, emocional. Não consegue, meu Pai, ter mais felicidade dentro da casa. É como ausência, sem a ausência de Deus. Viver um inferno todos os dias, Senhor. Desgraça todos os dias. Ó Pai, só o Senhor pode dar basta. Ó Pai, quantos vivem sem tua ausência? Parece, meu Pai, que estão vivendo, Senhor Jesus, meu Pai, um inferno na sua vida, mas através da tua palavra que tem poder para transformar. Aleluia, Deus. Essa voz que ecoa ainda nas nossas vidas, possa ecoar nessas vidas, meu Pai. Então, meu Pai, pedindo socorro. Talvez não tenha força, Senhor Jesus, para chegar numa casa de oração. Talvez não tenha força para se libertar. Mas nós cremos e, meu Pai, Aleluia, acreditamos naquele que nos chamou, meu Pai. Naquele que, meu Pai, depositou confiança na gente. Assim, meu Pai, transformar. Tenha misericórdia dessas almas, Senhor. Tenha compaixão dessas vidas. Tenha empatia dessas pessoas, meu Pai. Que o Senhor sabe, meu Pai, que elas precisam de ajuda. O inferno, meu Pai, ele trabalha na união. Os demônios trabalham na unidade para destruir, meu Senhor, família, para acabar com a felicidade da família, para destruir. Aleluia, Deus. Meu Pai, mas o Senhor também trabalha na comunhão. O Senhor trabalha na unidade. O Senhor que é luz para esse mundo, Senhor. Arranca essas pessoas que estão na cegueira espiritual, que estão nas trevas, meu Pai, que estão, meu Pai, na desgraça, Senhor. Não consegue, meu Pai, ter um dia de paz, meu Pai, através da tua presença, meu Pai, para trazer paz, trazer alegria. Aleluia. Nós passamos por teu cuidado. Só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode libertar e salvar. Meu Pai, nós oramos, meu Pai, e o Senhor possa fazer a tua vontade, o teu querer. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor.